Prepara o teu coração para ouvir a palavra nessa noite. Certamente Deus tem um recado especial para entregar para nós. Certamente o Pai tem decidido aconselhar os seus filhos aqui neste lugar. Toma o conselho que Deus, amém, nos trará nessa noite teu coração e leve para casa, amém, como uma instrução para a tua vida. Aleluia. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei suas mãos me tocar. Ao chegar Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Teu nome é o Senhor Jesus Cristo. Nós te somos gratos nessa noite, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui neste lugar para ouvirmos a Tua palavra. Com nossas cabeças inclinadas, Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas e faltas, nossos erros e tudo que nós fizemos, pensamos, ouvimos, falamos, imaginamos que foi contrário e desagradável à Tua palavra, Senhor. Pedimos que nos perdoes e que nos olhes nessa noite através do sangue que derramaste na cruz do Calvário. Fala-nos através da Tua palavra, Senhor. Tira-nos do caminho, Pai, porque se o homem falar, transmitirá a morte, mas se Tu falares, transmitirás a vida. E eu te peço, Senhor, que Tu possa falar através da Tua palavra, para que cada um de nós que está aqui presente nessa noite possa receber algo vindo de Ti. E toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos assim. Amém. Esse microfone não faz tremer? Que Deus vos abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Vamos começar no primeiro verso e leremos até o 10º. Só tem 10 versículos. O deserto, os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará na alegria, exultará, e glória
lhe deu a excelência, e glória virá ao Líbano. Lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e uma terra sedenta em mananciais de águas. E as habitações em que jaziam os chacais haverá erva e canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por dentro dele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que Deus abençoe a sua palavra. Assentai-vos. Estou agradecendo a Deus pelo privilégio que nos concedeu nessa noite. E agradeço também ao nosso pastor pela oportunidade que me deu nessa noite de falar. Essa pregação, onde nós lemos, hoje vou falar sobre o caminho de Deus feito para nós. É uma mensagem pregada pelo mensageiro profeta, dia 52/9. Essa mensagem foi pregada em setembro, mas não colocaram a data, qual foi o dia. Só colocaram setembro de 1952, no Brana Tabernáculo. O caminho de Deus feito para nós. Já falei um pouquinho disso lá no irmão Valmor. Aqueles que estavam lá ouviram um pouquinho dessa mensagem. Na realidade, o que eu estava preparando para falar, se a oportunidade me fosse dada, era uma outra pregação. Mas passou uma semana, na semana que o pastor me enviou lá em Criciúma, que nós fomos lá no irmão José, que o pastor não foi, o pastor só me deixou lá, depois voltei. Era numa quarta-feira, então eu fiquei aqui dentro da igreja, estava orando e lendo essa mensagem. Daí, vi que Deus me falou bastante nessa mensagem. E eu estava precisando de alguma coisa, estava pedindo a Deus. Já faz tempo, mas nunca tinha recebido aquilo. E ao ler essa mensagem, aí encontrei tanta coisa que me ajudou e fez com que eu acrescentasse ainda a minha fé naquilo que eu estava pedindo a Deus. Daí, depois daquela semana, depois de eu orar de acordo com o que eu li nessa mensagem, aí deixei tudo nas mãos de Deus e falei, então Deus, seja feita a tua vontade, já que é o teu caminho. Se for o teu caminho, então me conceda aquilo que eu estou necessitando. E realmente Deus me concedeu, que é o emprego, né, que eu estava precisando. E no meu dia do aniversário, de quanto que eu estava comemorando o meu aniversário,
Aí me ligaram na empresa dizendo que posso ir fazer os exames e começar a trabalhar. E quer dizer, na terça-feira vou começar já a trabalhar. Graças a Deus. Então, vou tentar falar um pouquinho para ver se talvez também ajudará alguém, né? Se me ajudou, creio que também pode ajudar alguém. O caminho de Deus feito para nós. Acho que não primeiramente vou ler antes de eu fazer comentários. No parágrafo 14, o profeta disse assim: agora, se eu fosse para a cidade de Nova York, a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado e tomar a direção norte, mas a melhor maneira de fazer é apanhar um mapa e seguir o mapa. Está certo? Uma estrada. Se eu não fizer, eu me meto em apuros. Não existem atalhos no reino de Deus. Você sabe, nós tentamos fazer um atalho e saímos aqui em uma lagoa, em algum lugar, e nos atolamos. E isto é o que fazemos quando saímos do antigo alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda, um caminho. Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, eles seguiram a vereda de Deus. Ela levava para o Mar Vermelho. Estranho que Deus levasse sua vereda dessa forma, mas sua vereda atravessou diretamente o mar. Os filhos de Israel. Deus tinha prometido que ia libertar os filhos de Israel da escravidão. Aí quando Deus estava para cumprir a sua palavra, ou quando ele cumpriu e libertou o seu povo, ninguém podia imaginar que o caminho que Deus tinha traçado perante eles tinha que passar pelo Mar Vermelho. Aí havia um outro caminho, onde havia os filisteus. Quando Deus fez sair o povo de Israel, Deus disse assim: o caminho mais próximo para eles tem que passar lá na terra dos filisteus. Mas se eu deixá-los passar lá e combaterem com os filisteus, talvez por causa da guerra, eles vão querer voltar lá no Egito. Ali era o caminho mais próximo para que eles chegassem na terra de Canaã. Talvez levaria só alguns dias. Mas quando Deus viu aquela dificuldade que estava lá naquele caminho que era mais próximo para eles, Deus os fez passar perante o Mar Vermelho. Ninguém podia imaginar que lá diante do Mar Vermelho, ou lá no meio do Mar Vermelho, é ali onde Deus tinha traçado o seu caminho. Mas Deus traçou o seu caminho bem no Mar Vermelho. E quando eles chegaram lá, não viram nenhum lugar onde eles irem. E o inimigo deles, que era Faraó, quando soube que eles estavam parados num certo lugar, a Bíblia diz assim, que no lado direito havia montanhas, na esquerda também montanhas, e por trás deles via Faraó para os destruir. E em frente deles havia o Mar Vermelho. Mas como era um caminho que Deus tinha traçado, como era uma promessa que Deus tinha feito de que eu descerei com a minha mão poderosa e libertarei o meu povo, Deus agiu e abriu o Mar Vermelho. Deus traçou um caminho ali no meio, onde parecia que não havia nada, onde parecia impossível aos olhos humanos, mas perante Deus não pareceu impossível. Deus abriu o caminho onde não havia caminho, e eles atravessaram. E os inimigos que vinham para os destruir, Deus os destruiu lá no meio do caminho, onde eles atravessaram para serem salvos. Os seus inimigos morreram lá dentro daquele caminho. Então, quando chegou a hora e a demonstração, e Israel parou ali diante do mar, a vereda de Deus dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, e o mar teve medo e se moveu para trás. E Israel atravessou em terra seca. A vereda de Deus guiou através disto.
Então, ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara, água amarga. Não é isto estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Nós cremos na palavra. Muitas pessoas pensamos que quando nós cremos na palavra, todas as coisas irão bem, que não haverá nenhuma dificuldade, que nós entraremos num tubo, como li uma vez, o irmão Brana disse assim, ó, Deus, para te fazer entrar no céu, Ele não vai traçar um tubo e vai te enfiar dentro daquele tubo e te empurrar, puff, e você se encontra diretamente lá no céu. Não vai fazer isso. Você tem que andar no caminho provido por Deus. Você tem que andar no caminho que Deus tem feito para nós. E aqui os filhos de Israel, o caminho que Deus fez, talvez quando eles ouviram que Moisés veio para nos libertar, estavam felizes dizendo que daqui a uns dias nós estaremos na terra de Canaã, onde mana leite e mel. Mas chegando lá, havia dificuldades, havia mar vermelho. Mas como era na vontade perfeita de Deus, como era um caminho provido por Deus, como era um caminho que Deus tinha feito para eles, Deus abriu o mar vermelho. Saindo do mar vermelho, foram conduzidos até lá nas águas do Mara, que eram águas amargas. E o profeta aqui fala que não é estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas. Mas tudo isso, o profeta continua dizendo assim, mas tudo isso vai junto com o caminho. As águas amargas vão junto com o caminho que Deus tem traçado perante nós. Você creu, você casou, pensou que talvez porque eu me casei, então estou livre, todas as coisas irão bem. Não, irmão. Você casou, mas haverá problemas que virão lá no teu casamento. Se aquele casamento foi na vontade perfeita de Deus, que haja mar vermelho, que haja águas amargas, mas você confiará naquele que te fez a promessa. E Ele é mais do que capaz de te dar a solução em qualquer problema que vai surgir na tua vida. Porque eu creio na palavra, então todas as coisas irão bem. Os meus amigos não vão me criticar. Lá no trabalho, na escola, na faculdade, os meus amigos, os meus colegas não vão me criticar, mas vão te criticar. Deus vai colocar mar vermelho. Deus colocará águas amargas. E você tem que perseverar naquilo que diz a palavra. Porque se você não perseverar no que diz a palavra, quando você ver as águas amargas, você vai murmurar. Como fizeram os israelitas, murmuraram. Mas embora as murmurações que eles faziam, Deus sempre cumpriu a sua palavra. A Bíblia diz que a coluna de fogo nunca se apartou de Israel. A nuvem da glória nunca se apartou de Israel. E sempre estava lhes conduzindo no seu caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e a lançou na água. E ela ficou doce novamente. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos. A vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. E se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é o seu caminho ou o caminho de Deus. Nessa noite, temos dois caminhos. Cada um de nós tem dois caminhos. O meu caminho e o caminho de Deus. O seu caminho e o caminho de Deus. E o caminho certo ou o caminho errado. E seu caminho é sempre o caminho errado. Amém? Cada um de nós, aquele que é o nosso caminho, o profeta disse, é sempre o caminho errado.
Porque só existem dois caminhos. O caminho certo e o errado. E o caminho errado é sempre o nosso caminho. E o caminho certo é sempre o caminho de Deus. E você não pode estar em seu caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então, você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar no caminho dele em você. Isto é certo. Deus provê um caminho. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito. Porém, o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir. Então, tão logo que ele caiu, ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então, o homem falhou. Então, o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si. E ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. E eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial, na qual se está segurando, não dará certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. De modo algum. Não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que ele for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então, você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Se você não fizer isso, que você seja membro de igreja, que você pertença à igreja da mensagem, à igreja maior da mensagem, que você pertença a não sei, à igreja denominacional, qualquer denominação, se você não nascer de novo, você está perdido. Porque só existem dois caminhos. E você não pode estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Você não pode seguir a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Você não pode ir atrás e voltar... Não, você não pode ir à frente e voltar atrás ao mesmo tempo. Se você está indo à frente, você não está voltando atrás. Se você está indo em direção ao leste, você não está indo em direção ao sul. Você se está andando... Não sei se você já viram um homem que anda nos dois sentidos ao mesmo tempo. Está indo à frente, ao mesmo tempo está voltando atrás. Não existe, né? O caminho de Deus também é a mesma coisa. Você tem o seu caminho e o caminho de Deus. E você não pode estar no seu caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Ou você está no seu próprio caminho, que é o caminho errado, ou você está no caminho de Deus, que é o caminho certo. E o nosso caminho é sempre o caminho errado. E o caminho de Deus é o caminho certo. Parágrafo 28. Veja, Deus sempre proveu um caminho. É obrigação de Deus fazer um caminho. Agora, exatamente, por exemplo, como os patos. Eu gosto de observar os patos nas estações quando vou caçar lá em cima na montanha. Eu subo ali no outono do ano. Bem, ali os patos todos saem de Louisiana e de lá de baixo, nos pântanos, e sobem para o norte e se estabelecem. Fazem um ninho e criam seus patinhos. Então, os companheirinhos crescem. Talvez chegue a setembro, esta época do ano, ou no final de setembro. E então, o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquela lagoa. Ele está só ali na lagoa. Após algum tempo,
a geada voa ali na montanha. Um pouquinho de neve cai lá em cima e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo. Agora, ele nunca esteve em outra parte senão naquela lagoa. Ele não tem nem mesmo um ano ainda. Ele estica sua cabeça para cima, aquele pequeno grasnado, e vai para o meio da lagoa e faz quá, quá. Cada pato naquela lagoa vem até ele. Vocês estão seguindo? Cada pato, lá, os patinhos estão lá no meio da lagoa, que nunca saíram lá naquela lagoa, mas lá no meio deles, Deus tem feito um líder deles. E quando a geada está vindo, quando chega aquele frio, aí o líder que Deus já predestinou, que vai lhes indicar o caminho, quando ele sente aquilo, ele vai lá no meio, como o profeta está dizendo, e faz quá, quá. Cada pato naquela lagoa vem até ele. Cada pato na lagoa sabe que ele nasceu líder. E aquele patinho levanta daquela lagoa, sem uma bússola ou nada mais, e vai o mais direto para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato, de qualquer forma, não é? Isto é certo. Por quê? Você diz, é o instinto. Não. Eles seguem o caminho provido por Deus. Deus lhes deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá. E eles creem nele. Os patos, para não morrerem de frio, Deus lhes deu um instinto. Aquele instinto, a ciência chama isso de instinto. Mas o profeta disse, é o caminho provido por Deus para eles. Para que eles não morram de frio. Aí o líder, quando ele faz aquele grito, todos eles se reúnem e vão seguir aquele líder e saem daquele lugar e se mudam para uma outra direção, onde está quente, para que eles não morram de frio. E o profeta disse que parece que os cristãos deveriam ter a percepção que têm os patos, para sabermos onde se encontra o perigo e sairmos daquele lugar e irmos onde Deus está, onde Cristo está. Mas Deus... Será que é mesmo aí? Por quê? Você diz... já li. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo e ele o rejeita. O profeta disse primeiramente assim, vou repetir de novo, não. Eles seguem o caminho provido por Deus. Deus lhes deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá. E eles creem nele. Eles creem naquele instinto que Deus lhes deu. Eles sabem que esse instinto, como está nos dirigindo para sairmos daqui, o instinto não está nos dirigindo num lugar errado. Está nos dirigindo num lugar certo. E o profeta diz, mas Deus dá ao homem o Espírito Santo e ele o rejeita. Deus nos deu o Espírito Santo para nos dirigir, para nos conduzir, para que nós possamos andar no caminho certo de Deus. Nós devemos receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o irmão Brana disse, o Espírito Santo é uma bússola. Aqueles patinhos não têm nenhuma bússola, mas eles conseguem seguir o padrão que Deus estabeleceu perante eles. E você e eu, sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos chegar na palavra. O Espírito Santo sempre nos conduzirá na palavra. O Espírito Santo nunca nos conduzirá numa denominação. O Espírito Santo nunca nos conduzirá numa igreja. O Espírito Santo sempre nos guiará dentro da palavra. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo e ele o rejeita. Tem sua própria maneira. Mas Deus tem um caminho provido para nós. Eu me sinto... Vou pular. Parágrafo 40. Deus sempre proveu um caminho. Às vezes, não leva a passar por coisas agradáveis. Hein, irmãos? Deus sempre proveu um caminho. Estou no parágrafo 40. Deus sempre proveu um caminho. Às vezes,
não leva a passar por coisas agradáveis. Às vezes passa pelos sofrimentos, mas é o caminho provido por Deus. Fiquei aqui no Brasil, daqui a pouco, até novembro, vou completar 1 ano. Preciso trabalhar, Senhor, preciso trabalhar, me dá um emprego. Nunca consegui nenhum emprego. Uma vez me chamaram quando eu estava no Rio de Janeiro, vem fazer entrevista. Cheguei lá, aí havia uma entrevista geral para todos. Vocês vão trabalhar, só terão folga num domingo por mês. E o trabalho vai começar parece das 7 até 10 da noite, ou que lá. Mas eu sou um cristão. Tenho que ir à igreja. Pensei que comecei a ir na igreja só num domingo por mês. É difícil. E depois tinha mais um culto aí. Às vezes eu ia lá dirigir aquele culto num ponto de pregação. Não faço isso. Saí naquela entrevista, fui embora. Para que Deus provesse um outro, Deus não proveu. Aí fiquei me perguntando, mas o que eu faço? Aí cheguei até aqui. Eu quando estava lendo essa mensagem, cheguei nesse parágrafo. Aí Deus está me dizendo assim: Deus de sempre proveu um caminho. Às vezes não leva a passar por coisas agradáveis. Às vezes passa pelos sofrimentos. Mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer forma. Certa vez, ele tinha um caminho provido por Deus. Ele teve que entrar. Não. Certa vez, ele tinha um homem no caminho provido por Deus. E ele teve que entrar através da cova dos leões. Mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta outra vez. Daniel servia a Deus. Disseram: quem adorar a Deus será executado, será colocado na fornalha, será colocado na cova dos leões. Mas Daniel, mesmo assim, adorou a Deus. E quando o prenderam, afinal de contas, o caminho de Deus na vida de Daniel, o caminho que Deus tinha colocado perante Daniel passava na cova dos leões. E Daniel não podia usar um atalho para escapar daquilo. E Deus o fez passar lá no meio dos leões. Mas como era um caminho provido por Deus, que Deus tinha estabelecido para que Daniel passasse aí, Deus fechou a boca dos leões. Os leões não podiam devorar Daniel. Por quê? Porque era o caminho provido por Deus para Daniel. E os 3 hebreus também, o profeta fala deles. O caminho que Deus tinha traçado perante eles não era para passarem lá na cova dos leões. Mas o deles era para passarem lá na fornalha ardente. Mas quando eles entraram na fornalha ardente, o profeta disse assim: sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Hein, irmão? O diabo queima. Sadraque, Mesaque, Abednego disseram que nós não adoraremos nenhum ídolo. Se nós seremos queimados, que sejamos queimados. Como eu disse a vez passada, quando eu estava pregando sobre testemunhas, Deus nunca tinha dado uma visão a Daniel, dizendo que, olha, fortaleça os teus irmãos, fortaleça os cristãos, os teus fiéis, dizendo-lhes que quando eles forem lançados lá na fornalha ardente, aquele fogo não terá nenhum efeito. Deus não deu nenhuma visão a Daniel. Deus não deu nenhum sonho a Sadraque, Mesaque e Abednego para adverti-los que, se vocês ficarem firmes na palavra e não adorarem um ídolo, eu vos defenderei. Deus nunca disse isso. Mas eles tomaram a decisão. Eles disseram que nós estamos certos de que estamos no caminho provido por Deus. Porque Deus disse na sua palavra que não adorarás um ídolo. Não se prostrarás diante do ídolo. Não terás um outro Deus fora de mim. Se eu me prostrar perante um ídolo, quer dizer que eu saí fora do caminho. Mas enquanto que eu estou adorando o verdadeiro Deus, eu estou certo de que estou dentro do caminho. Se Ele não me livrar, eu estou pronto para morrer por causa dele. E o profeta aqui fala que, sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Hein, irmão? Você creu na palavra, você se tornou cristão. Não pense que o diabo não vai te queimar. O diabo vai te queimar.
Mas ouçam. 49. Oh, sim! Não pense você que o diabo não lhe queima. Claro que queima. Mas, recordem, o Espírito Santo, ele mesmo é fogo. Embora que o diabo queima, mas recordem que o Espírito Santo, ele mesmo também é fogo. Nosso Deus é fogo. Aí o rei da Babilônia multiplicou o fogo, aumentou o fogo, pensando que ia devorar aqueles crentes. Mas nosso Deus, ele mesmo é fogo. E quando ele entrou dentro da fornalha ardente, a fornalha tornou-se como se fosse uma casa que estava com ar-condicionado. E não podia queimar nem sequer um fio de cabelo deles. Por quê? Eles permaneceram no caminho feito por Deus. Deus é maravilhoso, né? Deixa eu ler uma coisa aqui. Tem muita coisa para ler, mas devemos permanecer no caminho que Deus tem feito para nós. Vou ler ainda alguma coisa aqui. Na pregação, não te enviei eu. Pregação, não te enviei eu. Aqui não tem irmãos que anotam, né? Não te enviei eu. Parágrafo 31. Agora, para ser justo, ele deve cumprir suas leis. Deus, para ser justo, deve cumprir suas leis. E lei sem penalidade não é lei. Vê? Se há um semáforo ali na rua que diz pare, aquilo é uma lei para você parar. Vocês que dirigem, motoristas. Hein, irmão Serafim? Se tem um semáforo aí na rua e dar a luz vermelha, aquilo significa pare. E você tem que parar. É isso que o profeta disse assim. É isso que ele está dizendo aqui. Se há um semáforo ali na rua que diz pare, aquilo é uma lei para você parar. Então, se você avançá-lo e não houver penalidade na lei, então não é mais uma lei. Vê? Não deveria nem haver um semáforo ali. E se Deus começa a mostrar algo diante de você, quando nós vimos aqui na igreja, é para que Deus nos mostre algo. Quando nós lemos na palavra, é para que Deus nos mostre algo, que nós saibamos de que maneira nós devemos viver, de que maneira devemos nos comportar, de que maneira devemos usar nossas roupas, por exemplo, para as nossas irmãs. Porque Deus tem um modo que quer que as nossas irmãs se vistam. Deus tem um modo que quer que os que são casados vivam. Deus tem um modo que quer que os solteiros vivam. E quando Deus começa a mostrar algo para nós, e se Deus começa a mostrar algo diante de você, e lhe diz que o que você está fazendo é errado, e você quebrar a lei de Deus, que te avisa, então uma penalidade deve ser pago. Você deve fazê-lo. Você tem que fazê-lo. Você tem que pagar. O profeta insiste. Você tem que fazê-lo. Você tem que pagar a pena. E o salário do pecado é a morte. Então, se um homem transgride a lei de Deus e continua a fazê-lo, então não culpe a Deus se algo acontecer com você. Vê? Se você está perdido, você não pode dizer, bem, foi a culpa de Deus. Eu sempre tenho dito isso, que um homem tem que literalmente fazer força para ir para o inferno. Ele não consegue ir para o inferno de modo fácil. Não, ele tem um tempo difícil indo para o inferno. Sim, ele certamente luta contra a consciência para entrar no inferno. Vocês recordam, rapazes, do primeiro cigarro de palha de milho que vocês fumaram? Você sabe o que? Mamãe disse. Você sabe, você estava com medo que a mamãe o sentisse em seu hálito. Então você tomou um pouco de café e comeu alguma coisa, você sabe, para impedir que ela sentisse o cheiro. Mamãe disse, deixa-me sentir o seu hálito.
Vê? Mamãe, não há nada errado comigo. Qual é a primeira coisa? Quando você mentiu a primeira vez, uma luz vermelha começou a piscar. Diga-lhe a verdade. Seja honesto, menino. Mamãe te ensinou a fazer isso. Mas você luta contra a consciência e avança aquela barreira e aquela luz vermelha. Você se recorda da primeira vez que você desrespeitou sua namorada? Da primeira vez que você foi rude com sua esposa? Ou a esposa foi rude com o marido? Ou algo assim? Lembra-se da primeira vez que você ouviu aquele hino cantando na igreja e algo atingiu seu coração e você só deu uma sacudida e se virou? Eu farei isso outra hora. Todas aquelas luzes vermelhas, vê? E você simplesmente passa por cima delas, dos avisos. Não vá pelo caminho que está indo, menino, menina. Volte para mim. Eu sou seu Criador. Mas você passa direto por eles. Você não pode esperar mais nada. Não coloque a culpa em Deus se você avançar aquele sinal de pare ali fora. Não diga a culpa é da cidade. Não, senhor. A culpa é sua. Aquele semáforo está ali para te proteger, para te ajudar. E você deve obedecê-lo. Então, não é culpa da cidade. É sua culpa porque você deveria ter parado quando o aviso surgiu. E quando você sente aquela pequena campainha em seu coração te avisando, então é melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Como eu estivesse pregando durante as noites acerca das pessoas se afastando de Deus. Quando você ouve a palavra, volte logo. Esta é verdadeiramente a palavra de Deus. Há uma pequena campainha que toca. É melhor você ouvi-la. Não ultrapasse, pois você não irá muito longe enquanto não voltar ali onde você o deixou. Onde você deixa Cristo por falhar em obedecer a sua palavra, bem ali ele te deixará. Ou, ele não te deixa, você o deixa, vê? Você sempre o deixa, porque ele está com você no caminho. Ele está tentando te guiar. Mas veja, quando você o deixa, então você tem que retornar bem ali onde você o deixou para começar novamente. Agora, você pode tê-lo deixado em uma doutrina na Bíblia. Algo que lhe foi dito, não roubarás. E você passou por cima disso. Não mentirás. Você passou por cima disso. Uma coisa ou uma outra que você não deveria ter feito. E mesmo assim, você passou por cima disso. Agora, você deve voltar bem ali e tomar isso bem ali novamente. Israel sempre estava saindo da harmonia de Deus. Nada vai bem até que você volte à harmonia com Deus. E sabe, eles tinham acabado de ser libertos de um inimigo estrangeiro. E ao invés de voltarem para o Senhor, eles iam para longe dele novamente. Não é isso estranho? Nós ficamos doentes. O bebê ficará tão doente até não sabermos mais o que fazer. A mãe torcerá a mão. E seu pai dirá, oh Deus, nós te serviremos se tu curares este bebê. E o bebê fica bem. Então você se esquece disto. Vê? É tão fácil esquecer-se disto. Sim, Senhor. E você sofre um acidente que quase tira a sua vida. E você diz, oh, se eu tivesse morrido, obrigado, Senhor, por me poupar. Eu vou te servir. Logo você se esquece disto. Até que outro te leva. Vê? E então será muito tarde. As pessoas geralmente se esquecem de Deus. Mas nem sempre, graças a Deus por isso. Mas na maioria das vezes, é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Então você sabe, ele disse que se você o negligenciasse e não o servisse, então quando a calamidade viesse, ele riria de você. Você vê? Então você deve se lembrar, nós devemos manter Deus em primeiro lugar sempre. Você ficará doente.
o seu filho ficará doente. Você vai implorar a Deus: Deus, cure a minha filha. Se tu curares a minha filha, eu te servirei. E Deus, como é bom, como é rico em misericórdia, vai conceder a cura na tua filha. Mas logo que você fica curado, logo que a filha ficou curada, você se esquece de Deus. Você promete a Deus: Deus, se tu me deres um carro, nunca faltarei nos cultos. E Deus ouve a tua oração, te dá um carro. Mas no domingo você é o primeiro a marcar um encontro, para você não aparecer no culto. O irmão Brana disse: no dia que a calamidade te atingir de novo, quando você pedir a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus vai se zombar de ti. Porque você só o precisou quando estava necessitando de Deus. Mas quando Deus te deu aquilo que você estava necessitando, você já esqueceu dele. Você prometeu a Deus que: Deus, se tu me deres um emprego, pagarei os meus dízimos. Deus te dá um emprego. Mas logo que você ganha o salário, pega o celular, desliga. Vai desligar o celular desde o dia que você recebeu o salário. Só vai ligar depois de 15 dias. Todo o dinheiro já acabou. E você liga o celular e aparece na igreja. Deus vai fechar as portas. Você vai ficar desempregado. Vai chorar: Deus, me dá um emprego, Deus me dá um emprego. E Deus vai ficar assim te olhando e te rindo. Olha esse, como é que vai? Insensato, né? Olha esse insensato. Você acha que Deus é teu amigo ou teu avô? Deus é nosso pai. Deus não é nosso tio ou nosso avô, que nós podemos brincar com ele. Deus tem limites. Você pede hoje, Deus te dá. Você pede hoje, Deus te dá. Você pede hoje, Deus te dá. Se você continuar brincando com as coisas, Deus vai fechar. Porque você não és o único filho de Deus, irmão. Eu não sou o único filho de Deus. Deus nos dá dinheiro e nós brincamos com aquele dinheiro. Tem outros filhos de Deus que precisam também de dinheiro. Deus vai fechar aquela porta que está te dando aquele dinheiro e vai abri-la para uma outra pessoa que vai servi-lo, que vai usar aquele dinheiro de uma boa forma. Mas para você que está sempre gastando aquele dinheiro por coisas vãs, inúteis, que não está o servindo, vai fechar. Se você for um filho de Deus, Deus vai fechar aquilo. E você vai voltar novamente chorando: Deus, Deus. E quando você voltar assim, Deus vai zombar-se de ti. Deus vai rir. Vai te rir, vai dizer que você não é um inteligente. Você não compreende nada. O caminho de Deus nos conduz nesse tipo de coisas. Parágrafo. Acho que vou terminar aqui daqui a pouco. Parágrafo 112. Havia uma mulher certa vez que perdeu seu irmão. Seu nome era Lázaro. Ele era um bom rapaz. Ela detestava admitir que ele ia morrer, ia partir. E ele morreu. Ela mandou buscar o seu pastor, o evangelista, que era Jesus. Ela tinha saído de uma igreja e ela tinha renunciado tudo que tinha. E ela mandou buscar Jesus para que viesse orar, e ele apenas seguiu em frente. Mandou buscar novamente e ele seguiu em frente. Ele disse: nada faço até que o Pai me mostre. O Pai já lhe tinha mostrado que Lázaro morreria. Ele veio após algum tempo, depois de cerca de 3 ou 4 dias. Ele disse: Lázaro está morto, e por amor de vós, eu fogo que não estivesse lá, mas eu vou acordá-lo. Então ela viu que Jesus estava chegando. Então ela saiu para encontrar-se com ele. Aquele era o caminho provido por Deus. Ir encontrar-se com Jesus. Isto é certo sempre. Quando tem sofrimento em sua casa? Quantos têm sofrimento em sua casa? Só vi 2 mãos levantadas. Graças a Deus, né? A maioria das pessoas não tem sofrimento em sua casa. Isso é muito bom. Aquele era o caminho. Mas, irmão ou irmã, você que levantou a mão, ouça, que tem problema em sua casa. Tem pessoas que pensam que ter problema em casa é somente ter fome, né? Você pode estar comendo bem, dormindo bem, mas a tua alma não está em ordem com Deus. Aquilo é um problema.
A felicidade de um homem não é só comer e beber, trabalhar, dormir e acordar, não. Aquele é o caminho provido por Deus. Ir encontrar-se com Jesus. Isto é certo, sempre. Quando tem sofrimento em sua casa, vá encontrar-se com Jesus. Tem enfermidade em sua casa, vá encontrar-se com Jesus. Tem pesar em sua casa, vá encontrar-se com Jesus. Aleluia. Se você tem necessidade de qualquer coisa, vá encontrar-se com Jesus. Vá encontrar-se com Ele. Ele possui todo o remédio. Tudo aí. Ele não tem o remédio. Ele tem a cura. Amém. Irmão, quando eu li essa escritura, esse parágrafo aqui, naquele dia que eu estava orando, aí cheguei ali, vi problema, enfermidade, tem pesar, tem não sei o quê. Aí depois o profeta disse assim: se você tem necessidade de qualquer coisa, não determinou, mas se você tem necessidade de qualquer coisa, vai encontrar-se com Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, Deus era o verbo se fez carne e habitou dentre nós. E eu me encontrei com Jesus, pedi a Deus, reparei minha vida, fiz um inventário na minha vida, fiz uma retrospectiva, olhei atrás, o que eu fiz, e certamente eu achei. Tem coisas que nós fizemos no caminho, talvez no falar, no ouvir, no olhar, e você faz aquilo, você sabe que, como eu acabei de ler, no seu coração você sente que realmente você cometeu um erro. Tens que reparar aquilo. Tem erros que nós cometemos, irmãos. Você pode orar, você pode pedir perdão a Deus. Deus me perdoa. Mas aquilo nunca vai sair do teu coração. Aquilo nunca sai até você se encontrar com este homem que Deus colocou na sua frente. E confessar aquilo. Depois de confessar, ele orar para ti, Deus vai te perdoar. E aquilo sai no teu coração. Não sei, nem isso aqui é minha experiência que eu estou contando. Eu creio que cada cristão deve passar naquilo. Eu tenho coisa que eu faço, fiz essa coisa errada, mas eu oro, peço perdão a Deus, mas aquilo não me deixa. Posso dormir, orar, fazer todo tipo de oração, mas aquilo não sai. Até a solução é vir ter com o pastor. Pastor, olha o que eu fiz. Estou sentindo condenação no meu coração. Orei tanto, mas nada. Não me sinto bem. Tá bom. Deus Pai Celestial, olha o teu filho, não sei o que, perdoa. Eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E quando isso acontece, uma paz vem. Isso não acontece com vocês? Isso aqui é um sinal de que você está certo com Deus. Quando você reparou a tua vida, quando você viu que tudo está em ordem, quando você está em sofrimento, ou você está passando já no caminho certo de Deus, no caminho que Deus tem feito para você, e tem visto coisas difíceis, fogos, você tem visto fornalhas ardentes, cova dos leões, mar vermelho, águas amargas, olha bem na sua vida. Se a sua vida estiver certa com Deus, permaneça naquilo. Você verá a glória de Deus. O que aconteceu com Jó? Jó era um homem justo. Cada vez que Jó, os seus filhos saíam, iam nas festas, iam talvez na faculdade. Sabia que lá na faculdade as moças hoje em dia querem se entregar nos moços para beijá-las. Aí o Jó sabia que talvez os meus filhos beijaram algumas moças, cometeram fornicação, então vou oferecer sacrifício. E ele sacrificava ao Senhor, todos os dias fazia isso, e colocava a sua casa em ordem, orava para os seus filhos. Não era como os pais de hoje que não oram para os seus filhos.
manda o seu filho no colégio, o filho vai se misturar com uns moços, com umas moças que são talvez homossexuais, se misturam ali, pegam eles, e quando eles vêm com aquele espírito que eles pegaram nas cabeças e não fazem nenhuma oração para os seus filhos, e os deixam assim. Mas Jó orava para os seus filhos. E quando Jó não sabia que era Satanás que estava fazendo aquilo. Jó não sabia, Deus não tinha mostrado uma visão a Jó de que, Jó, tenha cuidado, fica perseverante. Se você passar numa tentação, numa provação, eu que estou te provando. Então você não pode me negar. Deus nunca falou isso a Jó. Jó só assustou. Os seus filhos estavam numa festa, no aniversário do seu irmão mais velho. Puf, veio aí um temporal, destruiu a casa, todos morreram. Todo o gado morreu. Tudo isso morreu. Tudo isso foi destruído. Até que Jó ficou sozinho. Os amigos dele vieram. Irmão, veja bem a sua vida. Você talvez cometeu adultério. Talvez você deve roubar alguma coisa. Talvez você fez isso. Talvez você fez aquilo. Mas Jó fez o inventário da sua vida. Ele viu que cada vez que ele fazia alguma coisa errada, ele se arrependia perante Deus. Ele colocava a sua vida em ordem perante Deus. Não havia nada de errado na sua vida. Mesmo na vida dos seus filhos, tudo estava em ordem. E Jó permaneceu firme na palavra. E quando Deus viu a perseverança de Jó, Deus abriu os olhos de Jó e viu a visão do Redentor que deveria vir. E disse que eu sei que meu Redentor vive. Jó viu o Redentor antes mesmo, milhares e milhares de anos antes que o Redentor viesse. Por quê? Ele permaneceu firme lá, naquele caminho que Deus tinha colocado perante ele. Era um caminho de sofrimento que Jó deveria passar. Mas quando ele ficou perseverante naquele caminho que Deus tinha colocado perante ele, não negou a Deus, não ofendeu a Deus, não parou de adorar a Deus. Como muitos, quando tem sofrimento, vai adorar a Deus. Mas quando tem abundância, vai se divertir com o mundo. Mas Jó, que tem abundância, que tivesse sofrimento, ele sempre perseverava naquilo que Deus dizia. E quando veio o sofrimento, Deus o libertou. Isto é bom esta noite. Você diz, eu sou um pecador. Irmão Brana, mesmo agora, seja o que for que você pedir a Deus, Deus o fará. Não veja na tua condição que eu sou pecador. Se eu pedir alguma coisa, Deus não me dará aquilo. Irmão Brana disse, mesmo agora, seja o que for que você pedir a Deus, Deus o fará. Tem misericórdia de mim, um pecador, e Ele fará isso. Se você está enfermo, tem misericórdia de mim, Senhor, e Ele fará isso mesmo agora. Você diz, o médico me desenganou, mas mesmo agora, Senhor, eu não tenho andado por 5 anos, mas mesmo agora, Senhor, não tenho escutado nada, pois nem sei desde quando. Mesmo agora, Senhor, não tenho falado uma palavra, nem posso lhe dizer desde quando. Mas mesmo agora, Senhor, seja o que for que pedir a Deus, Ele está assentado à destra do Pai, fazendo intercessões sobre sua confissão. Você está precisando de algo, de ajuda, de força, do Espírito Santo. Por que as pessoas não desejam do Espírito Santo? A coisa que Deus colocou para te guiar nesse caminho é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus não vai soprar em você, receba o Espírito Santo, não. Você tem que desejá-lo. Você tem que procurá-lo. Você tem que pedir o Espírito Santo. Arrependa-te primeiramente. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, se você ainda não é batizado, e receberás o dom do Espírito Santo. Depois que você for batizado, não significa que você vai cruzar os braços, mas você deve procurar, deve pedir constantemente a Deus até que te encha com o Espírito Santo. Porque se você não receber o Espírito Santo, você vai errar o caminho. Você deve receber o Espírito Santo. Vou contar uma história para me terminar. Havia uma moça que andava no caminho certo de Deus, no caminho que Deus tinha feito perante ela. E um dia, chegou até onde Deus tinha determinado que ela deveria receber o Espírito Santo.
e ela foi enchida com o Espírito Santo. Quando ela recebeu o Espírito Santo, quando ela andava lá na rua, ela gritava, aleluia, glória a Deus, Deus me salvou, eu estou salva, recebi o Espírito Santo. Talvez nos cultos, ela não cruzava seus braços e olhava o pregador assim. A palavra de Deus sai, só está olhando assim. Ela gritava, aleluia, glória a Deus, amém. Ela cria na palavra. E um dia ela estava passando assim na rua com a sua Bíblia e chegou numa esquina, havia um infiel que estava sentado. E aquele infiel viu ela, aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus, obrigado pelo profeta. Aquele infiel perguntou, ô moça, por que você está tão feliz assim? Ela disse, estou tão feliz porque Jesus me salvou e me deu o Espírito Santo. Ele perguntou, e o que você tem lá na sua mão? Ela disse, essa aqui é minha Bíblia. Aquele homem lhe disse, você crê nela? Sim, eu creio nela. Você crê em toda ela? Sim, claro, creio em toda ela. Você crê naquela história que conta lá do Jonas que havia um peixe que lhe engoliu e ficou lá 3 dias, 3 noites lá no ventre do peixe? Você crê nisso? Ela disse, sim, eu creio que isso foi a verdade. Aquele homem disse, como você pode provar isso de uma outra forma a não ser pela fé? Porque todos nós cremos. Eu creio que Jonas foi engolido pelo peixe, né? Quantos creem nisso? E como você vai provar isso de uma outra forma se você não crê, a não ser pela fé? Aquela moça, aleluia, como ela sabia que estava salva, recebeu o Espírito Santo, um dia, quando Jesus voltasse, ela seria arrebatada. E ela disse, olha, a outra forma pela qual eu vou provar isso, no dia que eu subir lá no céu, eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas, irmão Jonas, como foi? Me conta ainda. E eu saberei. Aquela será a segunda forma pela qual eu saberei. Eu perguntarei ao irmão Jonas. E o infiel disse, e se você não encontrar Jonas lá no céu? Ela olhou para ele e disse, então será você que vai perguntar. Se Jonas não estiver no céu, ele estará no inferno. Se eu não perguntar a Jonas lá no céu, você que vai lhe perguntar lá no inferno. Porque só tem 2 lugares, ou no céu ou no inferno. Como eu recebi o Espírito Santo, eu irei no céu. Vou perguntar ao irmão Jonas e ele vai me dizer, mas já que você disse que ele não estará no inferno, não estará no céu, você que vai lhe perguntar lá no inferno. Quantos querem ir no céu? O caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Procuremos a receber o Espírito Santo. O céu é uma realidade, irmão. Tudo isso vai passar. Não haverá mais cultos, que nós nos reuniremos lá no frio. Não. Tudo isso vai passar. Mas que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Vamos colocar de em pé.